Quem não se lembra das brincadeiras de infância em que vivíamos histórias de mocinho e bandido? Tudo se desenrolava livremente até o momento em que alguém dava um tiro e o outro não morria. Aí então, começava a briga para saber por que o bandido não morria ou por que a mocinha não ficava com ele no final. Assim, a brincadeira acabava entre mortos e feridos, com todos indo para casa esfriar as mágoas num pote de sorvete. Talvez por isso, quando várias pessoas se reúnem para contar algo juntos, estabelecem uma regra prévia para que a história se desenrole e as brigas não acabem com tudo. Talvez por isso, a necessidade do roteiro. Um roteiro nada mais é do que transformar uma ideia num guia, escrito para ser encenado. Para isso, o roteirista tem que traduzir em imagens ou sons sua ideia, de maneira tão clara que qualquer um que a leia entenda. Mas qual é o tipo de roteiro que estamos falando? Cinema, teatro, rádio ou televisão? A gente aqui no TV Paulo Freire, a gente trabalha muito com um modelo de roteiro de televisão, que é aquele roteiro baseado em duas colunas. Numa parte você coloca toda a transcrição do que vai ao vídeo e do outro lado você coloca a transcrição do áudio. E o que é esse roteiro, na verdade? É um guia, né? É o norteador, é o que vai dar a orientação para que toda a produção, os produtores, os diretores, eles possam daí ter ali um acompanhamento certinho do que deve ser feito. O roteiro, de um modo geral, é uma informação que deve circular para que todos que estejam envolvidos com o trabalho de produção audiovisual o entendam com clareza. Diretor, assistente de diretor, produtor, assistente de operador, iluminador, coreógrafo. A partir da ideia, podemos fazer qualquer tipo de audiovisual, da ficção ao documentário. A ideia pode surgir de qualquer coisa. De um sonho, de uma experiência, de um filme, ou pode partir da criação de uma personagem. A personagem é peça fundamental em seu roteiro. Primeiro, defina o protagonista de sua história. Você pode se identificar ou não com ele, mas deve sobretudo ter clareza quanto às características físicas e psicológicas. Você tem que acreditar nele. Quem é, como vive, onde mora, o que gosta de ouvir, vestir. Forte, fraco, homem, mulher, alegre, triste, bravo, dócil, sensível. Descreva bem sua personagem. Assim, você conseguirá visualizar seu comportamento e qual será a sua reação em certas situações. Definindo sua personagem, você cria a ação. Para isso, você terá que estabelecer um objetivo, uma finalidade a ser alcançada pela sua personagem. Mas para sua história não acabar já nas primeiras páginas, é importante que você estabeleça o conflito. Ou seja, o que ou quem pode impedir que a personagem realize seu objetivo. Por isso, a importância do antagonista, que pode ser conflitos internos, externo, terremoto, por exemplo, ou uma pessoa. Se houver necessidade de entrar mais personagens em sua história, será coadjuvante do protagonista ou do antagonista. Bem, mas o que este palhaço faz aí? Não é uma comédia, é um drama clássico hollywoodiano e não tem nada a ver ele aqui nesse momento. Tem que pensar bem nessa questão do conteúdo, escrever, reescrever várias e várias vezes, até chegar naquela ideia que você acha, essa é a ideia que eu quero que esteja colocado no vídeo. Eu acredito que para ser um bom roteirista, você deve ler muito, escrever muito, praticar muito, como em qualquer outra atividade, mas tem que gostar muito disso. E pensar, ter ideias, discutir e gostar também de trabalhar em equipe. Tendo claro seus personagens, seus objetivos e seus conflitos, você está pronto para começar a escrever os diálogos. Isso, mas não era para me mostrar, não. E como é que vai ser agora, Chicó? Uma dica:
Pense que os personagens irão falar do modo que você os descreveu, e não com a formação que você, roteirista, tem. Fala, minha velha, pode falar, não tenha medo, não. I love you? Quer dizer morena em francês. Uma ferramenta interessante para escrever roteiros é o Celtics, um programa que possibilita ao usuário escrever o texto dentro do formato padrão de roteiro. O Celtics ainda possibilita a inserção de referências de imagens, descrição das personagens, agenda de produção e storyboard. Com essas dicas, faça a sua ideia virar uma história para ser vista por muitas pessoas. Afinal, para fazer um roteiro, não tem segredo.